Amém, queridos? Os demais avisos a gente vai dando no decorrer dos outros cultos. Eu quero ler com você um texto. Eu não vou pregar minuciosamente todo o texto, com todos os detalhes dele, mas eu quero pegar esse texto e o contexto dele, para trazer essa mensagem nesta noite. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura tão conhecida, que o Senhor deu ao meu coração nesta manhã, que está em João, capítulo 4. Eu vou ler na NVI. E de repente você vai ouvir um pouquinho diferente a minha versão NVI, da versão NVI que está no telão. Por quê? Eu aponto ali, querido, porque ele também tem um monitor, tá? E tudo que eu preciso ler está ali. Então, se você ler no telão e eu falar um pouquinho diferente a versão, é porque a versão da nossa mesa, do nosso aplicativo, é um pouquinho mais antiga do que a versão que eu tenho aqui na minha Bíblia. Essa versão, nova versão internacional, Bíblia ministerial, ela é atual, ela é bem atual. Então ela está numa versão bem atualizada. Por isso que às vezes dá essa diferençazinha, mas não é que eles estão errados lá, está certinho. É que está um pouquinho diferente. Então, se você quiser acompanhar lendo o telão, ok. Se você quiser só ouvir a leitura da palavra, ok também. Amém? Então vamos lá. Jesus conversa com uma samaritana. É o título desta conversa, deste texto. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galileia. Esse aqui é um contexto que não convém nem eu falar agora, porque havia uma discussãozinha ali entre eles, dizendo: o Senhor está batizando mais do que João. E era necessário passar por Samaria. Ele saiu, quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou uma vez mais para a Galileia. E para sair da Judeia e ir para a Galileia, era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E havia ali um poço, o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, o que é? Jesus o quê? Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. 10. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e você receberia água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água, desse poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu poderia parar aqui, mas eu quero ler um pouco mais para você. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui mais para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o teu marido e volte. E ela disse: não tenho marido. Respondeu ela. E disse-lhe Jesus: você falou corretamente, disse que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos,
e o homem com quem vive agora não é seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, 19. Senhor, eu vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, e está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos e conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que és o Messias chamado Cristo. Eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir, e quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando a mulher o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. 35. Vocês não dizem: daqui 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, esses 4 meses é o tempo da plantação para a colheita. Daqui eu digo a vocês: abram os olhos e vejam. Os campos, eles estão maduros para a colheita. E aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho daquela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias mais. E por causa da sua palavra, muitos outros creram nele e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Pai, esta é a tua palavra, é sobre ela que nós lançamos a nossa fé e te damos a oportunidade, Pai, de lançar luz ao nosso entendimento. E se houver alguma coisa em nós que o Senhor precisa falar, tratar, eis-nos aqui, Jesus. Fala conosco. Cura os nossos corações, a nossa alma. Faz em nós o que o Senhor fez naquela mulher naquele dia. Um dia comum. Um dia em que aquela mulher estava vivendo um dia comum. Um cotidiano, Deus. Era costume daquela mulher ir àquele poço todos os dias ao meio-dia buscar água. O que ela não sabia é que aquele era um dia marcado na agenda do Senhor para o encontro extraordinário que mudaria toda a vida daquela mulher. Diga um encontro que transforma. Diga um encontro transformador. Um encontro renovador. Queridos, como eu disse, eu não quero pregar o teor exato dessa pregação, porque quantas vezes nós já ouvimos, nós já pregamos tanto, você já ouviu tantas vezes alguém pregando sobre
esse episódio, esse acontecimento, esse encontro de Jesus Cristo com aquela mulher naquele poço. Os pormenores você já conhece, ela era samaritana. Jesus Cristo começou um diálogo com ela, porque Jesus Cristo é muito sabido. Quando Ele quer começar algo na vida de alguém, Ele vai ter a forma certa de começar esse algo. Naquele instante, na vida daquela mulher, Ele começou com uma conversa. E primeiro, um homem judeu, um homem jamais poderia falar com uma mulher, a lei dizia, jamais, um homem poderia parar para conversar com uma mulher, ele era homem, ela era mulher, jamais um judeu poderia parar para falar com uma samaritana, porque eles não se davam, a fé deles era diferente, eles não criam da mesma forma, eles criam no mesmo Deus, mas não da mesma maneira, eles eram um povo rachado no seu relacionamento, e Jesus parou por alguém que aparentemente não tinha direito algum, que estava vivendo os dias dela como alguém, eu penso, não está escrito ali, mas eu penso que aquela mulher estava esgotada, eu penso que aquela mulher estava vivendo uma vida sem expectativa ou esperança de mudança, de um futuro diferente. Escuta o que eu estou falando, querida. Quantas de nós, muitas vezes, eu coloquei assim, muitas vezes, muitos de nós nos sentimos assim. Quantos de nós? Eu vou resumir. Cansados demais para continuar muitas vezes. Não é assim que muitas vezes você se sente? Cansado demais para continuar, pastora. Estou tão cansado, tão esgotado. Estou cansado para continuar. Por quê, pastor? Porque a vida faz isso. As circunstâncias fazem isso, as realidades da vida que nós vivemos fazem isso, os encargos que a vida, muitas vezes não encargo, mas cargas, que a vida nos impõe, traz isso, e muitas vezes nós nos sentimos, nos vemos nesse lugar, cansados demais para continuar, e a gente passa os olhos em nós mesmos primeiro, muitas vezes em nós mesmos nós passamos os olhos, na nossa situação, na nossa condição, na nossa realidade, e nós falamos, Senhor, não tenho forças, porque o Senhor nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós estamos vivendo, Ele sabe como nós estamos vivendo, e não adianta a gente fazer uma fita de forte demais, porque nós não somos. Não tem força em nós não, querida. Estou cansada, pastora, estou cansada na minha vida pessoal, estou cansada na minha vida familiar. Quantos de nós nos pegamos dentro da nossa própria casa cansados? Estou cansado como pai, pastora. Estou cansado como líder da casa. Estou cansada como mãe, como esposa. Alguns filhos podem dizer, eu tenho 17 anos, mas eu estou tão cansada da realidade da minha vida e da minha família. Outras podem dizer, pastor, eu estou cansada da realidade do meu emprego, do meu trabalho. Uma coisa desgastante que parece que não traz resultado. E a gente vai indo, querida, e a força vai se esvaindo. Porque muitas vezes é isso, a gente vai lutando, desejando fazer aquela coisa acontecer, e muitas vezes aqui na força do nosso braço, com os nossos métodos humanos, e de repente, você se pega numa situação de cansaço tão grande, de esgotamento tão grande, ai querido, você já não tem mais nem forças, muitas vezes para levantar da sua cama, e quantas vezes você pode ter dito assim, meu Deus, se eu pudesse hoje eu não levantaria nem da minha cama. Quem nunca? Quem aqui nunca? Se eu pudesse eu não saía nem de dentro da minha casa hoje. Ou ao contrário, alguns poderiam dizer, se eu pudesse hoje eu não voltaria para dentro da minha casa. Cansados demais para continuar, mas comprometidos com Deus demais para desistir. Não é assim, filha?
estou cansada demais para continuar, mas como que eu vou desistir? Se eu pudesse, eu não queria. Se eu quisesse, eu não poderia. Desistir como? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde que você vai, meu querido, se lá, de repente, num outro lugar, e eu estou falando, de repente, de outras famílias, vou mudar de casa, vou mudar de família, não aguento mais minha família. Só que você vai mudar de família, vai mudar de casa, chegar lá, você vai se deparar com pessoas, e relacionamentos geram desapontamentos. E lá dentro daquela outra casa você vai começar a se esgotar de novo. Sabe por quê? Porque muitas vezes o problema está dentro de você e não no ambiente que você está vivendo. Na maioria das vezes. Pastora, cansada demais para continuar, mas crente demais para voltar atrás e desistir. E a fé continua. Só que as forças, cadê as forças? Não é que não tenho fé, pastor, eu creio. Oro, cuido, sirvo. Agora eu estou falando até da igreja também. Que é um ambiente favorável para esgotamento. Que, pastora? A igreja é feita de quê? De pessoas. De pessoas que estão em constante relacionamento. Isso aqui é uma grande família de muitos irmãos. Vai falar para mim que você nunca se pegou com seu irmãozinho lá dentro de casa? A mãe que diga que tinha que separar, né, querido? Guardar as ferramentas. Quem nunca? Pastor, a igreja é diferente? Não é. A igreja é um ambiente de muitas pessoas que se relacionam como uma família. E muitas vezes a gente vai se deparar com situações que vão tirando as nossas forças, minando as nossas forças, nos esgotando. Querido, porque a vida de igreja é diferente de quem está no mundo. Quem está no mundo não tem a responsabilidade, não tem o compromisso. Não tem um fim de semana. Nós não temos um final de semana. Se quiser descansar, some daqui. Por quê, pastor? Porque ser igreja, nós amamos estar no lugar da comunhão. Nós amamos. Isso para nós é vida. Para mim, isso é vida. Eu preciso desse lugar de comunhão. Mas é possível que muitas vezes isso vai gerar em nós alguns desapontamentos, alguns esgotamentos. E ainda que você ora, você cuida, você serve. Como Davi, ele diz no Salmo 109, no versículo 22, ele diz assim, meu coração está ferido dentro de mim. Por quê, pastor? Porque muitas vezes a gente vai acumulando. Eu li esse texto propositalmente, eu não vou esmiuçar ele. Mas eu li para você entender que uma pessoa que estava vivendo uma vida, não era a vida que ela estava querendo viver. Aquela mulher estava vivendo algo que não era o que ela sonhou viver. Ela estava buscando para a vida dela algo que pudesse trazer aquele bem-estar, aquela satisfação. E o Senhor Jesus, Ele aponta para ela, eu sei que você tem buscado. Eu sei que o teu coração vazio, teu vazio coração, está sempre tentando ser preenchido. No caso dela, com os maridos. 5. Eu tenho algo a te dizer nesta noite, querida. Eu não sei que muitas vezes você tem tentado preencher o teu coração. Onde, como, com o quê? Onde você tem buscado? O que tem sido a fonte da tua satisfação? Porque nós podemos buscar em tantas coisas,
tantos lugares. Nós podemos buscar, querido, essa satisfação. Eu estou falando dos crentes, eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando daqueles que creem em Cristo, eu estou falando daqueles que sabem quem é Deus, eu estou falando daqueles até que têm vida com Deus, eu estou falando de gente que tem comunhão com o Espírito Santo, que ainda assim não se satisfaz com o que tem, porque não busca na fonte certa. Eu quero que você diga para o irmão que está ao teu lado: você precisa buscar na fonte certa. Você precisa buscar na fonte certa, que é Cristo, a fonte de toda a tua satisfação é Jesus Cristo, Senhor. A música diz: eu já procurei em outros lugares, em tantas coisas, outras pessoas, mas descobri sua vida em mim, e me envolvi no teu amor. Eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, para você levar para a tua vida. Deus te vê quando ninguém te vê. Deus te vê quando ninguém te vê. Você está entendendo o que eu estou falando? Escuta isso. Deus te vê exatamente no lugar em que você está. Ele te vê dentro da tua realidade. Ele vê os teus sofrimentos, Ele vê as tuas angústias, Ele vê as tuas faltas, Ele vê as tuas privações, Ele vê as tuas humilhações. Ele vê. O salmista disse, Salmo 31:7: Tu vês o meu sofrimento e conheces a minha aflição. Eu sirvo um Deus que me vê. E Ele não só te vê, Ele se importa com você. Ele se importou com uma mulher que não tinha nem relacionamento com Ele. Ele se importou com uma mulher por onde Ele passou, era só caminho de passagem de Jesus. Não era caminho para Ele estar, não era o lugar que Ele estaria, era só um caminho de passagem. Mas se precisar, Jesus vai passar por lá. Se precisar, Jesus vai passar por lá. Por onde, pastora? Lá para a tua vida. Jesus vai passar lá pela tua casa. Jesus vai passar lá pela tua realidade. Jesus vai passar lá no teu coração, para mostrar para você primeiro o que tem dentro dele. Porque foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Primeiro Ele mostrou para ela o que tinha dentro do coração dela. E depois, pastor, depois Ele mostrou que realmente ela precisava receber, e que só Ele tinha para dar. Sabe, querido, quando você se vê nesse lugar de exaustão, porque foi o Espírito Santo que colocou essa mensagem no meu coração para te dizer. Se você está neste lugar de exaustão, que nós estamos vivendo um tempo, a gente vem de um tempo, de uma realidade de vida que, se a gente não tomar cuidado, a gente Você tem que dar conta de tanta coisa. Eu fico pensando na vida de algumas pessoas aqui, meu Deus. Não é fácil. Sabe o que é maravilhoso? Que Ele sabe que não está sendo fácil para você. E quando você se vê nesse lugar de exaustão, sem forças, abatido na sua alma, estou falando, tem pessoas chorando aqui, ó. Sabe por quê? Porque está se identificando. Sou eu, pastora. Sou eu que me vejo nesse lugar, exausto.
quando você se vê neste lugar, eu quero te dizer uma coisa: é nesse lugar que a graça te abraça. Nesse lugar a graça de Deus pensa no abraço da graça de Deus. Se eu pudesse, eu abraçava todos vocês agora, assim, sabe, como um abraço de pai, para dizer para você assim que a graça te abraça. E quando a graça vem, ela te abraça, ela traz todo o alívio que você precisa para a tua alma cansada, para a tua alma batida. Tem pessoas que tá até andando assim meio encurvado, sabe, irmãos? Que se a gente não tomar cuidado, a vida faz isso com a gente. A vida vai nos encurvando, sabe? E muitas vezes não é literal, porque não é por fora, é por dentro. É por dentro, e a gente vai se encurvando, a gente vai se encurvando. Aí quando a graça vem, sabe o que ela faz? Ela te abraça para te dar alívio. E ela estende a sua mão para te levantar. E ela te levanta de qualquer lugar ou qualquer situação que você esteja. Foi isso que ele fez com ela. Ele disse para aquela mulher: eu sei onde você está. Eu sei como você está vivendo. Aí a graça vem. Aí o Paulo, ele vem dizer em 2 Coríntios 12:9. Jesus dizendo para o Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Há um poder repousando em você, querido. Toca, se você puder, na cabeça, de repente na cabeça não, mas no ombro, e diga para o irmão que está ao teu lado: meu irmão, o poder de Deus repousa em você. É isso. É isso. Se você quiser, puder, e ele pode pôr na cabeça também. O poder de Deus repousa na tua vida. Você pode fazer isso sobre você mesmo e você dizer: o poder de Deus repousa na minha vida. Como repousa, pastora? Repousa pelo Espírito de Deus. Porque foi Ele quem enviou Jesus para compartilhar conosco da sua graça. E a Bíblia diz que quando Jesus subiu ao céu, depois que Ele ressuscitou, foi glorificado, o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo, Ele é a graça que te abraça. Ah, se a gente pudesse vê-lo. Tem alguém cansado que Ele está oferecendo colo nessa noite, dizendo para você: vem, filho, ó. Vem nos meus braços, vem no meu colo, eu te embalo como uma mãe, um pai embala os seus filhos. Até o que, pastor? Até você dormir. Você precisa dormir no colo do teu amado Senhor. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando que você precisa entrar no descanso. Alma cansada, entra no descanso do teu Senhor. Você precisa encontrar o descanso, porque o Paulo diz que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Que a graça de Deus, ela se manifesta mais forte quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. Quando eu reconheço, eu sou fraco. Quando eu reconheço, eu sou dependente.
quando eu reconheço eu sou necessitado, quando eu reconheço eu preciso de Deus na minha vida, quando eu reconheço que a água que eu tenho bebido não é suficiente para saciar a minha sede de eternidade. Por quê, pastora? Porque a água daquele poço, ela saciava aquela sede física daquela mulher. Aquele poço representava um legado que o próprio Jacó tinha deixado. E aquele poço representava uma legalidade, um legado tradicional, uma tradição que aquela mulher sabia. Aquele poço era sagrado para ela, aquela água lá era uma bênção de Deus, era a provisão de Deus para aquele povo, porque aquele poço era o poço de Jacó, afinal, né, era o poço de Jacó. Aí Jesus vem despretensioso, dá um pouco dessa água para beber. Ela disse, mas como assim? Você pede água para mim, que sou samaritana, você sendo judeu? Você não sabe que esse poço é o poço do nosso pai Jacó? Ah, mulher, se você soubesse quem te fala, o dom que te fala, você pediria e eu te daria água viva. Mas, por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Por quê, pastor? Porque estava entranhado nela. Tinha uma fortaleza nela. E essas fortalezas de mente, essas fortalezas de tradição, essas fortalezas de um legado recebido de geração em geração, de família em família, querido, isso é terrível. Isso impede muitas vezes nós de vivermos o sobrenatural de Deus. Por quê, pastor? Porque nós estamos presos nas tradicionalidades. Jesus estava se oferecendo para ela como a água viva, que saciaria a sede da eternidade. Ele está oferecendo para ele uma água espiritual para aquela mulher, e ela estava se contentando com a água que saciava a sede dela momentânea. Daqui a pouco ela voltava a ter sede de novo. Por quê, pastor? Porque aquela água não era suficiente para saciar nela a sede que ela tinha de Deus, que todo ser humano tem. Se você olhar ao teu lado, você vai ver um que tem sede de Deus. Você não precisa falar nada para ele, só olha para ele assim, ó, para você ver um que tem sede de Deus. Essa pessoa tem sede de Deus, muitas vezes não sabe, mas tem. Porque Deus, Ele nos constituiu, Ele nos formou. O próprio Deus, Ele quando nos formou naquele corpo glorioso que eu falei para você esses dias, acho que foi num culto de quinta-feira, que eu descrevi a anatomia do corpo humano, para você ver a máquina que Deus criou. Como que a gente vai pensar que não existe um Deus, querido? Só de olhar para nós, dá para ter certeza. E aqui, dentro dessa máquina, onde tudo foi colocado no lugar certo, como uma engrenagem que puxa outra coisa, que vai para outra coisa, querido, é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica, fenomenal. Só que tem um lugar dentro de nós, de cada um de nós, dentro de você também tem esse lugar, que o Salomão chamou de o peso da eternidade. Tem um buraco aí dentro de você, aqui, ó, no teu âmago, que nada, nem ninguém pode completar. Só Deus. Por que aquela mulher, pastor, ela casava, descasava, tinha marido, tirava marido, aqueles maridos simbolizavam uma fonte para ela de aceitação. Aquele lugar simbolizava para ela profunda carência emocional. 5 maridos. Ela precisava daquilo para ser atendida numa carência emocional que ela tinha. Ela tinha sede por atenção. Ela buscava afeto, ela tinha necessidade disso. E é claro que no contexto espiritual, aqueles 5 maridos, na teologia, eles simbolizam outras coisas. Não necessariamente relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas, nesse caso, eu vou falar para você que aqueles maridos que ela sempre estava buscando, e aquela água que ela buscava todos os dias, fala de sentimento de solidão.
Era uma mulher que se sentia solitária. Ela não suportava a solidão. Ela tinha necessidade de aceitação extrema. E ela tinha medo da vergonha que era para uma mulher na época não ter um marido. E tudo isso, querido, tudo isso vai gerando um afã de buscar coisas que vai nos preenchendo. Pastor, do que você está falando? Pensa nas coisas que você busca para te preencher. Pensa comigo nas coisas que você busca a parte. E eu não estou falando nem de pecados não, viu, querido? Porque se eu fosse falar de pecados, apesar de que o pecado também, uma vida de pecado nos afasta da fonte verdadeira. É aquilo que o Everton postou, um copinho com um pouquinho de café, né, Everton? Foi você, não foi? Um copinho com um pouquinho de café simbolizando o pecado. Aquele café simbolizava o pecado, o copo simboliza você. Se eu tivesse aqui, eu ia fazer aquele pecado está ali. Só que começa por água. Começa a derramar água. Faz esse teste para você ver na sua casa. Põe um pouquinho de café no copo, depois você começa a derramar água limpa naquele copo. A água limpa vai começar a encher o copo. Aquele copo vai começar a clarear, aquele líquido lá vai começar a clarear. Simbolizando o pecado, simbolizando o Espírito Santo. Aquela água vai ser derramada. Quando aquela água é derramada, aquele copo vai sendo cheio. Vai sendo cheio. Vai sendo cheio. Vai sendo cheio. Aquela água vai clareando. Aquele pecado vai diminuindo. Aquele pecado vai dando lugar ao Espírito Santo. E aí, pastora, começa a transbordar. Começa a transbordar e aquele pecado vai saindo para fora. Aquela sujeira vai saindo para fora. Aquela água vai entrando, o pecado vai saindo. A água vai entrando, a sujeira vai saindo. E fica uma coisa maravilhosa, porque quando você percebe, a água limpou toda a sujeira. E aquele copo fica com uma água cristalina, que jorra para a vida eterna. É assim que ele faz. Eu vou passar um vídeo para você. O Juninho está aí? Tem um vídeo que eu vi da internet. Eu vou terminar com ele. Depois, semana que vem, eu termino essa pregação. Já são 8h27. Ah, querido, Deus já fez tanta coisa aqui hoje. Glória a Deus. Mas eu quero que vocês assistam isso comigo. É a cena de um pequeno filme que mostra que uma criança tinha mexido com graxa. E ela vê que ela fez muita sujeira. Ela começa a fazer tudo para esconder do pai dela. Tenta se limpar. Só que chega um momento que ela usou todas as forças que ela tinha. E ele simplesmente desiste. Desiste de tentar. E ele se vê a mão toda suja. Ele consegue enxergar toda a sujeira que ele começa simplesmente a chamar o pai dele. Dad! Are you okay? Ele chega e pergunta, mas tá tudo bem? Nick, Filho, open the door. abre a porta, filho. Ele fala bem assim, não importa Whatever o it que is, você fez, apenas abra okay. a porta. Just let me in. E o pai fala, tá tudo bem? Ai, meu Deus. E o filho abre a porta com as mãos todas sujas. E o pai chega, ele vê o filho dele, naquela lambança, olha para ele e fala, ei, tá tudo bem, filho. Só abraça ele.
Sabe o que ele fala? O pai vira pro filho e fala bem assim: pai, a gente vai precisar de uma coisa mais forte para limpar isso aqui. Sabe onde eu quero chegar? Às vezes, esses somos nós. A gente faz uma lambança toda, a gente se suja todo. Só que a única coisa que o pai quer é que você abra a porta, que é ele que vai limpar você. Fica com Deus. Deus te abençoe esse dia. Ele só quer que você abra a porta. Ei, filho, abra a porta. Não importa o que você fez. Não importa como você esteja. Que lugar você chegou aqui neste lugar. Quero que você curva a sua cabeça, por favor. Curva a sua cabeça. Pastor Vitor, esteja aqui, querido. Aleluia. Sim, Jesus. Os nossos corações estão aquebrantados diante do Senhor. Os nossos corações se alegram e ao mesmo tempo eles se desmancham. Há um misto aqui dentro de nós, Senhor, de emoções, mas nós sabemos que acima de tudo e de todas as coisas está o Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus de coisas grandes e extraordinárias. É o Senhor quem sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos. Não há nada em oculto que não possa ser revelado diante do Senhor, porque foi o Senhor mesmo quem disse que é a luz do mundo. Só que nós somos falhos, Senhor. Nós erramos, nós tropeçamos, e na maioria das vezes nós nos sujamos muito. Só que hoje, meu amigo Espírito Santo, nós olhamos diante dos seus olhos, porque nós sabemos que o Senhor não nos acusa, o Senhor não nos aponta, o Senhor não expõe a nossa sujeira. Pelo contrário, o Senhor abre os seus braços de amor, nos convida a inclinar no seu peito e ouvir o pulsar do seu coração, porque tudo aquilo que parece ser impossível aos homens, para o Senhor, um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de proteção, um Deus que coloca a luz no nosso caminho, direciona os nossos passos, nos leva de volta ao caminho que nós nos perdemos. Mas diante de tudo isso, Senhor, o Senhor é um pai que continua batendo na porta, pedindo para o filho abrir. E tudo que nós queremos hoje, Pai, é dizer para o Senhor que a porta está aberta. Nós queremos dizer para o Senhor que a porta, ela está aberta. E pedimos ao Senhor, pode entrar, Senhor, porque tudo que nós queremos hoje é receber o seu abraço e sermos limpos de toda a imundícia.
Queremos ser limpos de toda acusação que o inimigo tem feito diante dos nossos dias, a todo tempo, a todo instante, dizendo que nós não merecemos esse abraço, dizendo que nós não somos dignos de sermos limpos e ter a oportunidade de sermos transformados. Mas o Senhor é um Pai bondoso e recebe o filho ainda num estado deplorável, dizendo para ele que tem vestimenta limpa para ele, que tem um anel de honra para ele, que tem uma identidade para ele, porque ele havia perdido, não reconhecendo o caminho a qual havia trilhado, mas era um caminho de extrema sujeira. Porque nós nos afastamos do Senhor, nós andamos perdidos em caminhos longínquos, Pai. Mas nós hoje não queremos, Senhor, continuar por esses caminhos, a qual o mundo tem estabelecido para nós, dizendo que tudo isso é bom, que tudo isso é certo, que tudo isso é perfeito. Mas o Senhor é um Deus justo e estabelece princípios, estabelece um caminho, uma única verdade, e só o Senhor é detentor de uma vida eterna. E tudo que nós queremos, Pai, nessa hora, é olhar para o nosso Paizinho e falar para Ele: pode me limpar, pode me curar, porque eu estou tão aflito, tão angustiado, carrego um peso sobre os meus ombros insuportável. Mas agora, Pai, nesse exato minuto, nesse exato instante, eu decido colocar esse fardo nas Tuas mãos. Eu decido abrir mão dessa dor que até então eu pensava que ninguém sabia, mas o Senhor sempre soube. O Senhor sempre soube de todo o meu sofrimento, de toda a minha dor, de toda a minha angústia, de todas as minhas noites mal dormidas. O Senhor sempre soube. Por isso, meu amigo Espírito Santo, pega na mão do seu filho, pega na mão da tua filha, para que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, para que o Senhor opere aquilo que só o Senhor pode operar, para que o Senhor derrame sobre a vida dela, sobre a vida dele, aquilo que o Senhor tem total domínio e total perfeição. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero fazer um convite para você, que se você é essa pessoa que tem andado por caminhos tortuosos, não importa por onde você andou, por onde você passou, o que importa é quem está te aguardando do outro lado da porta. O que importa é quem está de braços abertos te esperando. O que importa é o que Ele quer fazer na sua vida a partir deste exato minuto. Isso é o que importa daqui para frente. E se por acaso, porventura você se permitir, eu tenho uma ótima notícia para te dar agora, que essa será a melhor e maior decisão que um homem e uma mulher pode tomar, que é abrir os seus braços e correr para os braços daquele que já estão de aberto, e que te chama: filho, vem aqui porque eu quero te dar um abraço. Filha, vem aqui porque eu quero te dar um abraço. Deixa o seu coração falar mais alto. Deixa o seu coração pulsar mais forte. Deixa o seu coração te inclinar por essa decisão. Qual decisão? De receber um abraço. Porque só Ele pode clarear o seu caminho. Só Ele. Ele quem? Que o pastor que você está falando? Estou falando de Jesus, irmão. Não tem um outro o qual eu poderia falar para você. E se você deseja esse abraço, levanta do seu lugar e corre aqui agora. Agora, porque nós iremos te abraçar, nós iremos orar com você, nós iremos apertar a sua mão e dizer para você que você não está só.
nós iremos estender o abraço, nós iremos estender uma mão poderosa e mostrar para você que esse é o melhor caminho, que esta é a melhor decisão daquele que recebe ou que decide optar por isso. O Pai está batendo na tua porta. O Pai está batendo na tua porta. O Pai está batendo na tua porta. Mas não é aquele pai que maltrata. Não é aquele pai que lança jugo sobre você. Não, é um pai que tira o fardo. É um pai que te dá uma vestimenta nova. É um pai que coloca em você uma roupa branca. É um pai que diz que luz para o caminho e lâmpada para os teus pés, só Ele pode te mostrar. Chorebarabaia. Quantas noites mal dormidas e você ainda vai ficar sentado? Quanta aflição, quanta acusação ao longo da tua história, e você ainda vai continuar carregando esse fardo. Deixa Ele aliviar. Deixa Ele mostrar para você que você não está só nessa jornada, que você não está só nesse caminho, que Ele é um Deus poderoso. Chorebarabaia. Que Ele é um Deus poderoso, irmão, e quer mudar a tua história. Decida escolher Jesus. Decida escolher pelo Cristo, porque Ele sempre estará contigo. Ele sempre estará contigo. Ele sempre estará contigo. Ele sempre estará contigo, irmão. Você não está só. Você não está só. Tem um Deus que conhece o seu coração, os teus pensamentos mais profundos. Ele te conhece. Liderança da rede, por favor. Tem um Pai que te conhece, e tudo o que Ele mais deseja, e tudo o que Ele mais anseia, é te dar um abraço hoje, tirar de você essa aflição, arrancar de você essa angústia, tirar de dentro do teu coração esse desejo por tirar a própria vida. Não dê ouvidos para o diabo. Pelo contrário, ouça o que Deus está falando para você agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei! Eu sou o caminho. Ele vai direcionar os seus passos. Ele é a verdade. Ele vai te livrar de todas as mentiras e de todas as artimanhas do inimigo. E Ele é a vida. Vai fazer você viver coisas extraordinárias, abundantes. Ele vai fazer você desfrutar da plenitude do cuidado, da proteção, da fidelidade, da graça. Ele vai fazer você viver coisas abundantes por intermédio da fé. Da fé. E a fé em quem? Em Cristo Jesus. Aquele que se fez homem. Aquele que veio em forma de homem e carregou o meu e o teu pecado, a minha e a tua acusação, o meu e o teu fardo. Ele arrancou de sobre nós. Ele arrancou de sobre cada um de nós. Ele arrancou. Uou! Aproveita, irmão.
Aproveita, irmã. O Espírito Santo da verdade está nesse ambiente. E se eu fosse você, não perderia essa oportunidade. Ele continua batendo. Filho, filha, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, filho. Vai ficar tudo bem, filha. Vai ficar tudo bem. Eu vou colocar cada coisa no seu devido lugar. Vou organizar. Vou realinhar a tua história, a tua vida. E vou mostrar para você que eu sou Deus, que te chamei, que te separei, que te ungi, que derramei sobre a tua vida. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Uou! Ei, Herbert. Deixa o Espírito agir aí no seu coração. Deixa o Espírito agir aí no teu coração. Deixa o Espírito agir sobre a tua vida. Confesse Jesus como teu único e suficiente Salvador. Receba Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Receba Jesus Cristo no teu coração. Leve Ele pela tua vida. Leva Ele para dentro da tua casa. Prepara um lugar para Ele dentro do teu coração, irmão. Você não pode sair desse lugar da mesma forma que veio. Por favor, dá esse privilégio para você mesmo. Permita-se ser tocado por Ele. Ei! Sim. Espírito Santo. Espírito Santo. Seja restaurado em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba refrigério em nome de Jesus. Receba um abraço em nome do Senhor Jesus. Receba consolo, receba proteção, receba vida. Receba no teu espírito agora, em nome do Senhor Jesus. Porque dele, por ele e para ele continuarão sendo todas as coisas. Deixa ele fluir, deixa ele agir, deixa ele te tocar, deixa ele fazer aquilo que ele tem para fazer na tua vida, irmão. Ei! Oh! Shebarabaye! Oh! Sim! Sim! Sherebarabaia! Sheriarabadakatarebarabaia! Tenho a tua aliança feita com ele agora. Refaça a sua aliança. Refaça, reafirme. Deixa ele tocar no teu coração. Dê espaço para ele. Sim. Sim, Jesus. Não há algo mais extraordinário do que isso. Não há algo mais glorioso do que a presença dele. Não há algo mais poderoso do que receber o toque do Espírito Santo. Não há, porque as cadeias são quebradas. Toda fortaleza de mente é desfeita. Todo o poder das trevas é dissipado pela autoridade do nome do Senhor Jesus. Quebrado agora,
quebrado agora, quebrado, em nome do Senhor Jesus. Todo pacto, toda aliança, toda consagração aos demônios, nós declaramos agora anulada, 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 em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada, do menor ao maior, do menor ao maior, espírito que gera depressão, o espírito que traz descontrole emocional, agora, 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 Shebe Acabaia, em nome do Senhor Jesus. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, liberdade no espírito, receba, receba a transformação, convicção no teu espírito, alinhamento das tuas emoções. Eu declaro, em nome do Senhor Jesus, um alinhamento das tuas emoções, cada coisa no seu devido lugar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você puder, coloque-se sobre os seus pés, coloque-se sobre os seus pés toda a igreja, enquanto você adora, enquanto você adora, enquanto você adora Ele. Seja grato, seja grata. Sim, Jesus, visita os corações, toca em cada vida. Sim, sim, porque Tu és poderoso. Não há algo mais precioso do que a presença. E você vai sair desse lugar aqui hoje, abraçado por Ele. Você vai sair desse lugar aqui hoje, guardado por Ele. Você vai sair daqui hoje tocado pelo Espírito Santo. Levanta suas mãos bem alto. Libera uma palavra de gratidão para Ele. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. E ainda dá tempo de você correr aqui, nós vamos encerrar, mas ainda dá tempo de você correr aqui e receber um abraço dEle. Se você pudesse imaginar o quanto Ele te ama, se você pudesse dimensionar com palavras, isso seria impossível para nós. Porque é melhor experimentar, irmão. É melhor experimentar. Libera aí uma palavra para Ele. Libera uma palavra para Ele. Ele entregou um tesouro precioso para você. Ele tem ciúmes de você. Você acredita nisso? Que você é tão amado, tão amado, tão amado, que Ele tem ciúmes de você. Sim. 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 Enche esses corações, Jesus. Toca esses corações, Pai. Irmão, eu abençoo a sua vida. Eu declaro a sua semana muito abençoada. Vá em paz. Se você quiser ir, claro. Se você não quiser, pode permanecer por mais alguns minutinhos. Mas aqueles que quiserem vão abençoados, vão guardados, vão protegidos. Uma semana cheia de paz, de prosperidade, de cuidado e do amor de Yeshua sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba isso. Receba isso. Receba isso. Receba isso, receba isso. Ei, celebra, celebra, celebra. Celebra o nome do Rei. Ei.